Glória a Deus, eu ensinei algumas vezes, há algum tempo, de que tudo que diz respeito ao sistema do reino de Deus é exatamente o sistema agrícola. O Senhor, Ele compartilha, né? Ele compartilhou comparando a sua palavra como uma semente. Jesus como a própria semente semeada por Deus. E a palavra de Deus nos ensina então a semear e colher. Isso faz parte da vida do crente, isso faz parte da realidade da igreja, isso faz parte, na verdade, da vida de todas as pessoas que vivem neste planeta, quer elas creiam ou não, quer elas saibam ou não, elas estão semeando ou colhendo o que semearam. Isso pode ser uma grande bênção e pode ser uma grande tragédia. Então nós estamos em um tempo que nós estamos orando, discernindo, junto com o pessoal do Ministério Profético, intercessores, de que nós estamos em tempos de colheita. E tempos de colheita, então, na sua vida e na minha vida, como eu acabei de dizer, pode ser uma coisa extraordinária, se o que nós temos semeado são coisas boas e abençoadoras, são boas sementes. Mas pode ser problemático se nós semeamos coisas ruins, se nós não percebemos o que semeamos, e aí quando colhemos, nós falamos, misericórdia, Deus, o que é isso? Aí Deus vai falar, o que você semeou, você está colhendo o que você semeou. Não necessariamente alguma coisa acontece ao acaso na nossa vida. Todas as coisas da nossa vida têm uma ordem. Todas as coisas da nossa vida têm uma maneira de acontecer. Porque o Senhor reina, a sua palavra é a verdade, o seu propósito vai se cumprir. E Ele tem algo para nos ensinar. E quanto mais sábios nós formos, melhor será a nossa vida. E a verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja, no livro do Gênesis, logo de cara, no primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1, 11 até Gênesis 1, 25, nós lemos o Senhor falar 8 vezes em segundo a sua espécie. Então os animais se reproduzem segundo a sua espécie, as sementes frutificam segundo a sua espécie. De uma certa forma o homem foi criado à imagem de Deus e como se fosse alguém segundo a sua espécie, guardadas as proporções, calma. Mas Deus, quando Ele criou Adão realmente para governar sobre a criação como Deus, com a procuração de Deus para agir, como um ser humano cheio de autoridade sobre a criação, livre de pecado, cheio da glória de Deus. Adão e Eva foram criados cheios da glória de Deus. Então quando Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão, ou foram da glória de Deus, Adão e Eva não estavam nus porque ficaram sem roupa, eles estavam nus porque a glória de Deus foi retirada de sobre eles, a glória de Deus que o revestia, a vida de Deus que se manifestava neles, através deles, lhes foi retirada, e eles se tornaram então apenas seres humanos, e agora seres humanos expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, para viverem no mundo de mentira, porque o mundo de Satanás é um mundo de mentira. E então tudo se caiu, tudo se espatifou naquele momento, mas não mudou o fato de que as sementes se reproduzem segundo a sua espécie. Adão e Eva então agora no pecado, todos os seres humanos que eles geraram já nasceram pecadores, geneticamente pecadores. Todos nascemos no pecado. As criancinhas bonitinhas, fofinhas, guti-guti, se você põe 3 criancinhas e um brinquedo, você tem uma guerra, e ninguém ensinou elas a guerrear pelos brinquedos. As crianças sabem fazer manha espontaneamente. As crianças sabem enganar papai e mamãe fazendo coisas que ninguém ensinou para elas. Por quê? Porque o pecado está dentro daquele coração, já nasceu com elas, segundo a espécie que Adão e Eva geraram. Por isso que Jesus, quando ele foi nascer, ele nasceu de Maria, nasceu de uma mulher, mas ele nasceu pelo Espírito Santo. Então ele nasceu santo pelo Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria, para que agora nós pudéssemos ter uma nova oportunidade, no segundo Adão, de ter uma vida sem pecado. Adão foi criado sem pecado, Jesus nasceu sem pecado. Adão poderia não ter pecado, mas pecou. Jesus poderia ter pecado e não pecou, louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que Jesus pode solucionar para nós o que aconteceu pela queda, pelo pecado que entrou no mundo. E agora então em Cristo nós somos feita nova natureza, nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e nós podemos e devemos ser imitadores de Deus. Paulo fala exatamente isso, imitar Jesus Cristo na sua maneira de viver. Essa é a frase lá do Jesus Copy, não é isso? Ser uma cópia de Jesus, nós podemos ser.
Como? Porque agora uma semente incorruptível que foi semeada dentro de nós, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, a vida de Cristo em nós, nós podemos agora vencer o pecado e nós podemos então reproduzir pessoas segundo esta espécie. Como fazemos isso? Pregando o Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo agindo através de nós, nos permite agora gerar vida, gerar pessoas santas, gerar pessoas arrependidas e quebrantadas, gerar filhos para Deus. Nós somos agora participantes da obra do Senhor, e então, segundo a espécie espiritual que agora nós somos, nós geramos, louvado seja o nome do Senhor. Não é tremendo isso? E isso foi dito no dilúvio, após o dilúvio, quando a arca parou. Noé saiu da arca, ele chegou e ele estava ali conversando com Deus, e ele fez um holocausto, e ali ele fez um culto a Deus com a sua família, e aí Deus falou alguma coisa para Noé. Versículo 22 de Gênesis 8, não é o que eu vou ler agora. Deus fala para ele com clareza o quê? Enquanto existir a terra, haverá sementeira e ceifa, verão e inverno, dia e noite, calor e frio. Enquanto durar a terra, isso sempre vai existir. E a palavra de Deus diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ou seja, esta terra vai passar em algum momento no futuro, mas ainda mesmo essa terra passando, a palavra do Senhor permanece eternamente. E a palavra do Senhor então disse que enquanto a terra durar, e nós estamos aqui, ela dura, o que vai existir? Sementeira e ceifa. Nós controlamos sementeira e ceifa, eu tenho falado isso algumas vezes já. Você controla o que você semeia, o que você colhe. Você não controla dia e noite, você não controla verão e inverno, você não controla frio e calor. Isso quem controla é o Deus Todo-Poderoso, mas você e eu controlamos as sementes. E as sementes são as nossas palavras. As coisas que nós falamos são sementes espirituais. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus estabeleceu tudo o que nós vemos e o que nós não vemos pela sua palavra. E é tremendo, né? Eu estava vendo um devocional. Então, se você pegar a sua Bíblia e você pegar um versículo da sua Bíblia, por exemplo, esse versículo que está lá em Hebreus 11, 3, que diz que todo o universo foi criado pela sua palavra, ou todas as coisas foram criadas pela sua palavra, e Isaías diz que o Senhor criou o universo pela sua palavra. Se você pegar esse versículo pequenininho, ele é maior ou ele é menor do que o universo? Maior ou menor? Uma frase pequenininha assim, com algumas palavras? Em papel, numa Bíblia pequenininha assim, é maior? É claro que é maior, porque foi esta palavra pequena, esta frase de Deus, que criou o universo que nós não conhecemos. Então a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela cria algo incompreensivelmente maior e desproporcionadamente maior do que o que nós podemos pensar. E é esse tipo de palavra na nossa boca que o Senhor espera que nós venhamos a falar a palavra dEle, declarar a palavra dEle naquilo que nós vivemos, naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos estabelecendo, naquilo que nós cremos que é a palavra de Deus para nós. Então, a palavra de Deus, que é uma semente semeada, ela é poderosa para gerar algo incompreensivelmente maior do que aquilo que nós podemos entender com a nossa lógica humana. Então veja, a palavra de Deus vem antes do mundo, mas muitos crentes colocam o mundo na frente e a palavra de Deus depois. Entendeu a pegadinha? O mundo foi criado pela palavra de Deus, e se nós andamos de acordo com o mundo, não de acordo com a palavra de Deus, é uma estupidez gospel federal, sem limites. Mas se nós entendemos então que a palavra de Deus vem na frente, nós podemos criar coisas extraordinárias na nossa própria vida, a partir do nosso trabalho, a partir do que fazemos. Claro que sim, nós falamos e nós vamos agir, mas nós estamos criando muito mais por aquilo que falamos do que por aquilo que fazemos, né? Aqueles que dizem que o salário não chega até o fim do mês, está sobrando mês para o salário, é uma palavra que está sendo semeada. Sabe quando isso vai mudar? Nunca. Até o dia que alguém mudar, o meu salário sobra depois do fim do mês, e o mês acaba antes do salário. Isso é uma semente, isso é uma declaração de fé. Isso nunca vai dar certo, não vai dar. Isso vai dar certo, mas é impossível, mas vai dar certo, porque eu creio que o Senhor está comigo nesse projeto, isso vai prosperar. Esse filho vai ser uma bênção, vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, será. Esse filho é um problema, ele será um problema. Adolescente é uma tragédia, uma desgraça, e os pais de todas as gerações falam isso sobre os adolescentes.
É a palavra ruim para falar, concorda comigo? Ele é uma bênção. Eu não estou vendo nada, mas ele é. Alguém dependente de drogas é livre de drogas em nome de Jesus. Mas ele não estou falando o que está acontecendo, estou falando o que eu creio que Deus fará. E nós chamamos a existência como Deus fez, aquilo que não existe como se já existisse. Nós declaramos o que a Bíblia diz a respeito da situação, e não a respeito da situação que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo é óbvio, uma constatação, e aquilo inclusive se está lá, é uma colheita de algo que foi semeado para se estabelecer, e nós podemos nem perceber que semeamos, mas então nós não falamos o que está acontecendo, falamos o que a Bíblia diz. Nós somos abençoados quando entramos e quando saímos. Em todo tempo o Senhor está conosco. Nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. O Senhor governa, o Senhor reina sobre a história. Pouco importa o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, o Senhor reina. O mandato do Senhor Deus não acaba dia 31 de dezembro. O Senhor reina pela eternidade. Você não tem que andar ansioso com o que vai acontecer o ano que vem, quem vai tomar posse, o que vai acontecer. O Senhor não mudou, sua palavra é a verdade, Ele reina, Ele está conosco, Ele tem um propósito eterno, Ele é Deus vivo, verdadeiro. Então nós não nos movemos e não confessamos o que as pessoas podem estar falando, mas nós confessamos e declaramos o que a palavra eterna do Senhor diz, e esta palavra nos conduzirá até o Senhor naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que ele fala? Ele fala que vai estar com a gente até a consumação dos séculos, porque para a eternidade está garantido já. Então a consumação dos séculos é quando acaba o tempo aqui, porque depois o que acontece é a eternidade, e Ele já nos deu a vida eterna em Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Amém? Você pode dar glória a Deus? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Aleluia! Agora, quando a gente não tem a palavra em nós, nós olhamos o que estamos vendo e constatamos o óbvio. E quando constatamos o óbvio, nós não estamos sendo sábios segundo a sabedoria do Senhor, estamos sendo que nem as pessoas do mundo, que estão andando de acordo com aquilo que vem, com o que os formadores de opinião falam, com o que os líderes falam, com o que os políticos falam, com o que os cientistas falam, com o que os médicos falam, com o que todo mundo fala. E essa palavra é palavra de morte. Por quê? Porque eles não têm a vida de Jesus neles. Eles estão mortos nos delitos e pecados. Eles não têm palavra de vida e de esperança para dar. Eles têm a sua agenda, têm o seu sistema, têm os seus propósitos. E nós só conseguimos discernir o que eles estão falando quando confrontamos pela palavra de Deus. Porque senão o que eles falam parece óbvio. Por quê? Porque até muitos deles estão semeando essas palavras, porque estão semeando uma agenda, porque querem estabelecer algumas coisas num propósito das trevas, que a Bíblia inclusive disse que vão ser estabelecidos. Mas o Senhor, Ele tem as palavras de vida eterna. E quando nós confrontamos as palavras de seres humanos com a palavra de Deus, nós colocamos a palavra de Deus na frente da palavra do mundo, na frente do sistema do mundo, e a palavra do Senhor é aquela que dura para sempre, que transforma todas as coisas. Então nos nossos lábios, como filhos da luz, tem que estar a palavra de Deus, tem que estar no nosso coração e nos nossos lábios, para transformar as situações que vivemos, ou para nos levar a enfrentar as situações que vierem pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, no Bíblia de capa a capa com o pastor Renato Quinta, na terça-feira continuo falando de arrebatamento. Se você espera alguma coisa de Deus nos próximos meses, anos, sei lá eu quando, é ser arrebatado daqui. A doutrina do arrebatamento ela é importante. Eu te convido, você tem que estar com ela bem afiada para saber para onde estamos indo. Amém? Continuando então, o jardim do Éden, foi Adão que plantou? Gostei, cabecinhas fazendo. Não foi Adão que plantou que plantou o jardim. Deus plantou o jardim. Então, as sementes originais, quem plantou foi Deus. Adão foi contratado da parte de Deus para guardar o jardim e para semear o jardim na terra. Então Adão ele ia pegar lá as plantinhas, as mudinhas, as sementinhas, e ele iria caminhando, ele iria expandir o jardim para encher toda a terra com o jardim de Deus. E Deus não mudou de opinião ainda. Você e eu somos chamados para expandir o jardim de Deus, aleluia, por toda a terra. Nós somos chamados à igreja para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é o jardim de Deus agora, porque aquele jardim se perdeu, vai ser restaurado, né? Apocalipse capítulo 22, é lindo o momento quando a humanidade salva, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, vai entrar de novo no jardim. Lembra que Deus fechou os portões para Adão e Eva e colocou para fora do jardim? Naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 22 de Gênesis, Apocalipse, os portões vão ser abertos.
E os remidos do Senhor, vamos entrar naquele lugar. Que coisa tremenda! Tremendo. Então veja, Deus semeou tudo o que havia antes. Então, em Isaías 55, versículos 10 e 11, nós lemos que, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, estou falando para vocês textos da palavra de Deus. Eu estou semeando a palavra de Deus no coração de vocês. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Ele é responsável por essa palavra tocar o seu coração. Essa palavra não vai voltar para Ele vazia, não para mim, mas para Ele, e vai produzir no seu e no meu coração aquilo que apraz, que é mudança, que é transformação. E em especial a palavra de Deus, ela é dada para nós, para gerar em nós fé. Porque a fé é contrária ao que nós vemos, mas a fé é uma realidade absoluta, como é a palavra de Deus, poderosa para criar coisas extraordinárias, quando cremos, quando depositamos a nossa expectativa no Senhor. Então, a palavra de Deus fala então muito acerca de sementes, e nós estamos justamente chegando no fim do ano. O fim do ano é aquele momento que muitos de nós olhamos para trás e falamos, o que eu fiz da minha vida nesses dias todos? E aliás, parece que esse ano teve 9 meses, 8 meses, né? Porque os dias, fala sério, não tem mais 24 horas nunca, não é possível que aconteça, não dá tempo de fazer nada. A gente acaba de tomar café, levanta, está na hora de sentar para almoçar, é uma coisa incrível, né? Por isso fica todo mundo mais fofinho assim. O tempo está passando mais rápido. Eu posso crer pela Bíblia que o que Deus disse que vai acontecer nos últimos dias, que os dias seriam abreviados, é algo que já está começando a acontecer de alguma maneira, porque tudo tem que ter uma explicação bíblica. Então o tempo está passando rápido, mas ainda assim o Senhor disse que a palavra dele, ela é eterna. Então mesmo que tudo passe mais rápido, a palavra do Senhor continua funcionando e valendo para a nossa vida diária, porque Ele sempre soube que nos nossos dias seria assim. Mas é muito natural a gente chegar num fim de ano e inconscientemente começar a fazer avaliações e pensar no outro ano, né? Nós já falamos muito aqui de dia 31 de dezembro de 2022 para o dia 1º de janeiro de 2023. Sabe o que muda na sua vida automaticamente? Nada. É só o calendário. Mas é uma data importante porque a gente tem uma certa programação de falar, puxa, eu vou fazer alguma coisa diferente no ano que vem. Então, datas memoriais, marcos que a gente consegue estabelecer e que tem um monte de gente pensando junto igual a nós, não é isso? Ajuda a gente a falar, puxa vida, no ano que vem eu vou, né? Eu, por exemplo, teve um ano que eu paguei uma academia. Foi tremendo. Só que passaram 4 meses, né, caindo os cheques, tudo, não acontecia nada, não mudou nada. Tudo bem que eu não fui lá, mas eu fiz o que só tinha que pagar, fazer inscrição, eu fiz, né? Obrigado, querido. Eu sou um atleta meio aposentado já, mas já fui muito bom nisso. Mas então, a gente muitas vezes faz exatamente isso. A gente programa fazer um monte de coisas no ano que vem, mas não aparece, não vai lá. E aí isso é o quê? É uma semeadura de nada. Vai colher o quê? Nada. Se você chega no fim do ano e você percebe coisas que você não tinha feito ainda, eu quero te convidar a, nessa reflexão, avaliar o que você está semeando para a sua vida. O que você está semeando, para onde você está semeando e com que perseverança que você está semeando. Sabe, eu estava pensando um pouco na minha vida cristã, e é interessante como muitas vezes nós idealizamos algumas coisas pegando a palavra de Deus, que elas são simplesmente uma mentira no nosso coração. Muitas vezes não, a maioria das vezes nós temos uma expectativa só de Deus fazer milagre. Milagre é mais ou menos o seguinte, a pessoa, falta um monte para vir na igreja. Quando vem, chega atrasado. Aí tem uma palavra de bênção, de milagre. É minha, eu creio. É hoje, é um milagre. E vai acontecer. Aleluia. E sai daqui, e vai para casa. E sabe o que acontece? Nada. Por quê? Não tem compromisso com Deus. Não tem aliança com Deus. Ouviu uma palavra e já quer um milagre de cara na primeira? Fala sério. Às vezes Deus na misericórdia dele faz. Não estou dizendo que não faça. Na Bíblia a gente encontra pessoas assim. Mas não é o natural. O natural da parte de Deus nas nossas vidas é fazer o quê? É nos dar sementes,
ou semear sementes em nós. E as sementes são maravilhosas. Eu sei que vocês são da cidade, tanto quanto eu, né? E aí, quando você tem um monte de semente, é muito legal, porque você pega assim um campo bonito assim, aí você cava aquele monte de buraco, aí você enterra todas as sementes, cobre todas as sementes e tudo mais. Então sabe o que você tem naquele momento? Nada. Não é hora de você comer a jabuticaba maravilhosa, né? O papaya, manga. Tem um tempo para aquilo acontecer. Quer dizer, você tem potencialmente a fruta que você plantou ali, mas naquele momento você não está nem vendo nada. Você tinha semente na mão, agora não tem mais nada. E o que está acontecendo ali? As coisas estão acontecendo, mas tem tempo, tem estação, tem o período da colheita. Entendeu o negócio? Não. O reino de Deus, muitas coisas são assim. Agora aqui os crentes são muitas vezes enganados, uma pregação mentirosa. Faz aí que vai acontecer, e parece que é hoje e amanhã. As pessoas ficam frustradas com Deus, e sabe o que elas fazem com aquela semeadura maravilhosa que elas têm? Elas saem andando. Aí alguém um dia vai chegar naquele terreno e vai falar, olha que legal, cara, e vai colher alguma coisa que alguém semeou antes. Se alguma coisa está brotando num terreno, alguém semeou antes, desistiu, foi embora, largou, porque não esperou o tempo. E Deus trabalha no tempo. Nós temos dificuldade com isso, que a nossa sociedade é imediatista. Apertou o botão, sai do micro-ondas um prato de comida maravilhoso. Apertou um botão, vem o sujeito do iFood para entregar. E a gente acha que é tudo assim. Mas aquela comida, para ser preparada, teve um tempo de preparo. Aquela comida, antes de ser preparada, ela teve que ser comprada. Aquela comida, antes de ser comprada, preparada, ela foi plantada, ela foi industrializada. Tem um processo gigantesco. A gente só está acostumado a apertar o botão e acontecer. E a gente acha que Deus deveria agir assim conosco, porque nós somos pessoas extraordinárias, maravilhosas. Nós temos uma situação de urgência e nós precisamos que Deus faça isso hoje. Pode ser que Ele faça na sua misericórdia, mas pode ser que Ele esteja querendo ensinar para a gente que as coisas têm ciclos de tempo e que as coisas têm estações. E não adianta querer colher na estação de semear. E não adianta agora sair desesperado e querer semear na estação de colher, esperando colher alguma coisa. Então a vida cristã, se a gente conseguisse ver tudo certinho, como é que tinha que ser? Lá quando a gente se converteu a Jesus Cristo, a gente ganhou um campo enorme, um pacote de sementes, e a gente semeou um pouquinho. Aí aquilo cresceu, floresceu, frutificou, e aí na nova temporada de semeadura, a gente semeia, a gente come aqueles frutos, vão ser pouquinhos, né? Mas a gente vai semear, aí vai ter mais. Aí a gente semeia de novo, colhe de novo, vai ser mais. Aí a gente colhe de novo, semeia de novo. E aí ao longo da nossa vida cristã, vai chegar um momento que a nossa vida é uma vida estável, é uma vida frutífera. Tem um monte de coisa plantada, tem um monte de fruta maravilhosa, tem uma estabilidade, tem um campo gigantesco, todo ele estabelecido e firmado, e fruto caindo, e bênção vindo, e aleluia. Eu nem sei de onde que vem tudo isso aqui, como é que aconteceu? Porque eu estou há anos fazendo uma plantação para o Senhor, e nós não somos ensinados assim, porque esse tipo de pregação não enche igreja. Só que esse tipo de pregação é a verdade. É por isso que enche igreja, esvazia igreja, enche igreja, esvazia igreja, porque essa não é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor trabalha no tempo. O Senhor trabalha no tempo. Aliás, Ele mesmo se limitou no tempo, porque quando Ele começou a humanidade 6.000 anos atrás, Ele parou 6.000 anos dentro da eternidade onde Ele vive, para ter paciência com a gente. Ele está trabalhando no tempo. E se a gente não aprende a trabalhar no tempo, a gente perde as estações. Ou a gente não entende o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo na sua vida? De ruim, o que você plantou. Porque eu já cheguei a essa conclusão para a minha vida. Sabe o que precisa mudar na sua vida? O que você semeia nela. O que você entende dos ciclos de tempo que você está vivendo. Então, a minha convocação para você e para mim, isso aqui é só abertura. Tem um texto de Eclesiastes 11:6 que é tremendo. Cara, o Salomão foi um cara que ele entendeu absurdamente os tempos, os ciclos dos tempos. Ele aprendeu tudo, foi sábio, muito sábio, o cara mais sábio, mais rico, mais próspero, e com tudo que ele soube, ele conseguiu ser o mais, desculpa, idiota, perdeu tudo, jogou tudo no lixo,
acabou com tudo que ele tinha de uma maneira absurda, quando ele se corrompeu com aquelas mulheres todas que Deus disse para não se corromper, e com os deuses delas que Deus disse para não se corromper e não fazer, e ele chegou até mesmo a passar filhos dele no fogo. Você consegue imaginar um cara com a sabedoria de Salomão chegar à estupidez de queimar um filho no fogo em favor, em oferta a um Deus abominável? Moloque e Milcom. Aliás, nunca chame ninguém, não chame seus filhos, ninguém de moleque, porque moleque é o sacrificado a Moloque. Moloque é um deus horroroso que queimava as criancinhas para o seu culto. É daí que vem a coisa de abortos e de infanticídios. São ofertas a esse demônio horroroso. Não chama de moleque, chama de bênção de Deus, chama de menino ungido do Senhor, de menina ungida do Senhor. Amém? Está entendendo isso? Então veja, Salomão, ele falou que havia tempo para todas as coisas debaixo do sol. E aqui chega no capítulo 11, versículo 6. Salomão fala o seguinte: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então você pode pensar em semear de manhã e de tarde no dia, mas Salomão também muitas vezes ele usa uma linguagem poética, ele fala no princípio da vida, ou ao longo da vida, e o fim da vida, as estações da vida, a manhã da vida, a tarde da vida, a noite da vida, ao longo da vida, semeia as suas sementes, e tenha paciência e persevere, porque você não sabe se todas vão frutificar muito bem, ou se você vai ter problema com uma, com outra, mas se você tem mais de uma, você estará suprido, você estará abençoado pela palavra do Senhor. E veja, tudo isso diz respeito a uma coisa que eu quero colocar para vocês, e esse é o texto que eu quero pregar hoje. Não que eu vou começar uma pregação, mas esse é o miolo. Eu estou trazendo um cenário para você, porque agora eu vou para Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Porque se o pastor fala, no fim do culto está começando a pregar, a gente olha para o relógio, já vai embora, fala, Jesus da glória, que culto que não acaba mais. Gálatas 6, Paulo, glória a Deus. Paulo nos vai trazer um ensino muito forte e muito abençoador. Vou ler a partir entre o versículo 7 e o versículo 10. Então Paulo diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então veja que Paulo fala algumas coisas muito interessantes. Primeiro é o seguinte: tudo que a gente semear, a gente vai colher. E Deus leva isso a sério. Não dá para falar, Deus foi sem querer. Estou no meio de um... Eu uso uma figura. Talvez seja o seu caso. Geralmente quando a pessoa chega para falar com um pastor, num dia de semana, no gabinete pastoral, é porque a vida está um horror. Porque é um preço para pagar. Aí quando chega assim, a figura começa a explicar o que está acontecendo, tal. Aí a figura é assim, então tem uma plantação horrorosa, com frutos horríveis, e você está tentando segurar, e os frutos estão caindo na cabeça, os frutos estão todos podres, aquela coisa horrorosa, cheira mal, tudo apodrecido, e não tem como evitar que os frutos caiam. Você nunca viveu uma situação assim, glória a Deus, algumas pessoas já viveram. E aí, o que a gente ensina nessa hora? Cara, então vamos orar pedindo a Deus ter misericórdia para parar esse troço aqui. E aí você começa agora a semear uma coisa nova. Então, como é que começa a semear uma coisa nova? O terreno agora daqui para frente está como? Está com pedra, está sujo, está atrapalhado. Então está caindo aquele monte de coisa aqui, porque agora você conheceu Jesus, você entendeu, aí você vai limpar o terreno. E caindo as coisas, é difícil. Meio-dia, e vai limpar, legal, e agora? Agora faz mais um pouco para o terreno ficar legal, mas está caindo coisa ruim, mas fica aí, fica tranquilo. Agora começa a semear. Mas não é tempo de semeadura, precisa esperar mais 2 meses para chegar na estação para semear. Aí semeia. E agora? Espera até brotar. E aí, esse é o momento que todo mundo desiste de fazer uma mudança de vida com Deus. Sabe por quê?
Porque enquanto está caindo coisa ruim, ainda não aconteceu nada. Mas eu estou na igreja, eu estou vindo, eu comecei a dizimar e ofertar, eu louvo a Deus, eu estou lendo até a Bíblia, estou fazendo oração, eu estou falando de Jesus para o pessoal. Legal, parabéns, mas isso aqui não faz com que esta semeadura seja destruída de uma hora para outra. Ela faz parte da vida. E enquanto ela está dando fruto, é tempo de trabalhar para mudar essa realidade. E isso aqui precisa de perseverança. A perseverança significa que eu creio, entendi que isso aqui fui eu que plantei na minha vida. Mas a partir de agora eu troquei as sementes que eu estou semeando na minha vida. E a partir daqui, em algum momento ali na frente, eu vou ter uma colheita nova, maravilhosa. E essa porcaria aqui vai parar, porque agora eu não estou mais regando ela. Eu não estou mais cuidando dela. Eu não estou fazendo mais nada para ela continuar. Eu quero que ela morra em nome de Jesus. E eu quero agora viver o novo de Deus. Essa é a hora que muito crente desiste. Porque é a hora mais difícil da vida. Porque entendeu tudo. Parece que tudo mudou, mas tudo mudou só aqui dentro, mas ainda não mudou aqui fora. E essa é a hora de perseverar, porque tudo que plantou vai colher, mas tudo que plantou vai colher. Deus vai abençoar a nova semeadura. E o que eu tenho sempre orado com muitos que já chegaram lá comigo é: vamos então pedir agora que venha a misericórdia do Senhor, de que essa coisa morra logo, e venha a graça do Senhor, para que isso aqui frutifique logo, e aí a gente pode começar uma mudança de vida, até que tudo isso aqui morra, e agora eu tenho um pomar maravilhoso no novo tempo. Você está entendendo a coisa? Bem assim figurado. Então, se tem coisa ruim acontecendo na tua vida, porque você ainda está com a colheita ruim, é normal, você não devia ter feito. Alguns fizeram por ignorância, alguns fizeram sabendo o que estavam fazendo, achando que não ia acontecer nada, estavam jogando sementes. Que bonitinho. Pecado, semente. Desobediência, não acontece nada, Deus é bom. Eu não vou na igreja, não congrego, então está tudo bem, Deus é bom. E todo mundo brinca. E todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, porque tem muito crente sério que brinca de vez em quando com Deus. Mexe com fogo, mexe com semente errada. E quando vem a conta para pagar, meu Deus do céu. Né? E nós precisamos matar, fazei morrer a vossa velha natureza. O homem carnal não alimenta o homem carnal, enche o homem espiritual de recursos espirituais, de vida, de sabedoria de Deus, de oração, de sementes poderosas, de graça. Amém? Tudo certo? Entendeu o lance aqui da transição? Então, em nome de Jesus, que nós estejamos todos aqui bem na beiradinha, acabando. Agora, veja o que acontece aqui. Nós podemos então, quem semear para a sua própria carne, vai colher corrupção. Querido, semear para a própria carne é quando nós priorizamos o que é exclusivamente aqui desse mundo. E quando a gente é atraído só pelas coisas do mundo. E por que eu posso falar isso? Porque a carne, o que ela gera é coisas que ficam aqui. Porque qual é a comparação? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então o que a palavra de Deus está dizendo é: o que nós semeamos que é para cá, vai ficar aqui e vai ser destruído. Eu peguei essa Bíblia aqui, eu trouxe essa Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia maravilhosa, não estou vendendo, não está na minha lojinha, estou em casa essa aqui. É a Bíblia judaica completa, é muito legal, uma Bíblia traduzida do hebraico por um rabino cristão messiânico para inglês e traduzido para o português. E ele trabalha muito legal, a forma dele escrever é muito, muito gostosa, muito dentro da cultura. Então esse texto de Paulo, porque ele também tem o Novo Testamento dentro desta mesma maneira, ele diz: quem continua, olha como fica lindo isso aqui, quem continua a semear no campo da velha natureza, a fim de cumprir as suas exigências, as exigências da velha natureza, posteriormente colherá destruição. Mas o que semeia no campo do Espírito, colherá do Espírito para a vida eterna. Nós já falamos sobre isso. Paulo diz o que? Tudo o que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, nós fazemos como para o Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, quando você vai trabalhar, não é que agora você saiu da igreja, aqui na igreja é tudo santo, aleluia, glória a Deus, aí você vai para o teu mercado de trabalho, você vai agir com todo mundo do mercado de trabalho, e vamos lá, e vamos fazer negócio como o pessoal faz, e vamos fazer as coisas como a pessoa faz. Não! Nós vamos ser espirituais no que nós fazemos,
nos nossos valores e conduta, na maneira que nós trabalhamos, no meio de uma geração perversa, nós somos luz. E quando nós trabalhamos assim, o que nós estamos semeando é eterno, porque nós estamos então trazendo para a eternidade o que é algo até mesmo material e natural da nossa vida diária. E quando fazemos assim, nós não estamos semeando aqui para a carne, para a velha natureza, para quem nós éramos, para o sistema do mundo, porque tudo que está aqui, querido, querida, vai ser tudo queimado, já já. Na grande tribulação, tudo vai ser destruído, tudo que é matéria, tudo que está nesse mundo, não vai sobrar nada. Mas aqueles que têm para a eternidade, quando chegarmos diante do Senhor, nós estamos levando o nosso trabalho, estamos levando os nossos tesouros para aquilo que é eterno. Nós colheremos do Espírito que é eterno. E o Senhor nos chama então a semear para a eternidade, que no reino de Deus é aquilo que nós vamos poder ter para a eternidade, levar para a eternidade, são somente as coisas que são eternas. Não adianta nada o crente querer prosperar e de todas as maneiras só para cá, só pensando aqui. Não é esta a agenda do Senhor. Mas nós podemos transformar os recursos que Ele nos dá aqui em recursos eternos. Como? Dependendo de como nós usamos o que o Senhor nos dá. Se você quer enriquecer para ser um grande financiador do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, isso é uma bênção para você e bênção para muitos. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te enriquecer. Agora, se teu foco para enriquecer é só fazer o que todo mundo faz, viver o que todo mundo vive, comprar as coisas que todo mundo compra, querido, ainda que Deus permita que você viva, isso é uma tragédia, porque não vai sobrar nada, vai virar pó. É jogar o dinheiro no forno de micro-ondas, não, jogar na churrasqueira. Você está entendendo? Mas quando a gente está pensando em coisas eternas, quando nós fazemos Deus para a equação, tudo o que nós fazemos é eterno. Quando nós pensamos no sistema do mundo, tudo que fazemos vai queimar e não vai sobrar nada, até mesmo uma igreja. Quem está plantando uma igreja para ganhar dinheiro, ou quem está plantando uma igreja para ficar famoso, ou para qualquer coisa que seja, é uma obra morta, é uma obra inútil, vai ficar aqui, vai queimar o prédio, as pessoas, talvez algumas inclusive, outras serão salvas, apesar disso, pela misericórdia do Senhor, você está entendendo? Não é o que fazemos, mas é como fazemos. Fazer coisa aqui na igreja não é santo porque está na igreja. Fazer uma coisa no mercado não é carnal porque está no mercado. Podemos ser santo em todos os lugares, ou ser carnal em todos os lugares. Então a maneira como nós semeamos vai definir o tipo de fruto que nós vamos colher. Então, a minha impressão, a palavra que eu quero dar para você, agora eu quero chegar na manchete final. Demorei. Não, tá bom, glória a Deus. Então veja, você está chegando no fim do ano, você está vendo algumas colheitas que você não quer. E você está vendo umas colheitas muito legais que estão acontecendo. Estava estudando um pouquinho mais sobre isso, eu vou falar talvez um pouco sobre isso na passagem do ano. Estou me organizando para essa virada, para a palavra profética que Deus tem para nós como igreja, para esse novo tempo, e com certeza a colheita faz parte. Mas o sistema de colheita do povo de Israel está lá em Levíticos. Eram ciclos de 7 anos de plantio e de colheita. E o que acontecia no 6º ano era para sobrar para o 7º, para o 8º e para o 9º ano, inclusive. Então tem 3 anos que estavam ligados ao que se fazia no 6º ano. E aí, nesse período, não era para fazer tanta coisa. O 7º era para não fazer nada, que era como se fosse um tempo de remissão, um tempo de um pequeno jubileu. E comer do 6º. Mas para o 8º e para o 9º, aquilo que estava ali de colheita era para colher, e era para usufruir do que tinha feito, e também era para começar uma nova semeadura, mas até o 9º se comia o que recebeu do 6º e do 7º ano, e do 8º já ia virando, e o 9º era o ano da virada, de recomeçar todas as coisas. Aí não começava zerado, é tremendo a sabedoria de Deus, né? Quem começa no os primeiros 7 anos, saiu do 0. Quem começa o 2º, já está no 8º e no 9º ano, semeando para a nova etapa. E aí tem um ciclo muito interessante para nós como igreja, né? Porque para nós como igreja, o 6º ano nós completamos lá na Gêmeos. E quando nós saímos da Gêmeos, nós mudamos para cá. Então, curiosamente, nós estamos no 3º ano desses anos de 7º, 8º e 9º anos, que nós geramos no 6º ano em oração, em jejum e muitas coisas. Então, estamos vivendo muitas coisas que nós experimentamos. E vocês já entenderam o seguinte, quando chega a hora de colher, não é colher, comer e ficar feliz, aleluia, glória a Deus, não fazer mais nada, mas agora a gente continua a semear para a nova estação, mas nós já temos armazenados recursos, temos armazenados bens, temos armazenados grãos na figura da Bíblia, para começar a nova etapa, agora abastecido, começamos sem nada.
E esta é uma realidade que eu quero profetizar sobre esta igreja, que nós estamos então, nós vamos completar o 9º ano, agora em março do ano que vem. Faz 9 anos, nós começamos só eu e a Fulvia em casa, não tinha ninguém, não tinha nada. A primeira reunião ela fala, tinha 7 pessoas, tá nós dois lá. O que vai acontecer? Nós semeamos coisas, sabe o que nós semeamos? Nós falamos coisas, nós oramos coisas, nós estabelecemos coisas no mundo do espírito. E o que foi tremendo é que nós estamos num tempo de arrumar um monte de coisa em casa, jogar coisa velha, e aí teve uma época que a gente não tinha nem com quem passar ano novo. E nós fazíamos o quê? Nós passávamos nós dois, e nós orávamos e escrevíamos coisas, e nós declarávamos coisas, nós semeávamos coisas em oração diante do Senhor. E nós vimos que coisas que nós semeamos num tempo que parecia que o mundo estava acabando na nossa vida, e quase que estavam. Até mesmo a marca do carro, que a gente falou que queria ter, o carro se estabeleceu. Coisa impressionante. Carro, a cor, qual a importância do carro no mundo do Espírito? Zero! Mas quando eu busco um carro diante do Senhor, o carro é espiritual e Deus pode dar, como Ele deu, ganho. Mas o que eu quero dizer? Nós semeávamos que aquela reunião que a gente tinha na igreja crescesse. Deus respondeu algo muito maior. Você está entendendo? Nós tínhamos assuntos que nós não conseguíamos resolver naqueles dias, e os assuntos estão resolvidos. Tem outros desafios, outras lutas. O Senhor também, Ele poda, mas eu não vou falar sobre isso agora. Não é porque você está passando uma coisa ruim, que é uma semeadura ruim, é que você está indo tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que Deus quer podar você, para você dar mais fruto. Esse é um outro papo, para outro tempo. Mas veja então, olha que coisa. Eu falei muitas vezes no começo da igreja, que nós iríamos remir o tempo. Quantos estavam no começo quando a gente falou isso? Remir o tempo. Glória a Deus. Então o Senhor fez coisas acontecerem mais rápido do que deveriam acontecer. Muitas pessoas que vêm à igreja, não é por nada, falam, puxa, vocês fizeram uma coisa acontecer mais rápido do que é para acontecer. Glória a Deus por isso, porque eu não creio em estratégias de crescimento de igreja acelerado. Sabe por que eu não creio? Porque isso não é bíblico. Vocês conhecem o texto bíblico? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus dá o crescimento. Quem dá o crescimento? É Deus. Não é estratégia humana, não é uma técnica, não é uma habilidade. Agora, o que funcionou para o irmão pastor, que funcionou e que foi, glória a Deus, a experiência dele. Nós estamos buscando a nossa experiência. Cada um tem uma experiência com Deus, tem dom, tem um chamado, tem uma característica de ministério. Então nós vamos continuar semeando e regando, que é a nossa parte, e o crescimento é Deus que dá. Mas ainda assim, aconteceram coisas rápidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou orando, estou aqui me entupindo de textos de colheita, de semeadura, estou aqui cheio de coisas, a gente está orando sobre isso. E eu fui parar nesse texto tão maravilhoso, que está no livro do profeta Amós. Agora veja, toda a palavra profética que está na Bíblia, ela é uma palavra profética, não é uma palavra de ensino. Já falei isso aqui várias vezes, está certo? Ensino nós encontramos nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, na carta de... Aquilo é ensino. Ensino é doutrina. Doutrina nós cremos, nós praticamos, nós obedecemos, funciona e acontece. Palavra profética nós temos que crer que embora ela não seja para a gente, ela pode ter efeito na vida e pode acontecer, mas não é uma doutrina, né? Que todo mundo que fizer igual vai acontecer igual. Já lembra disso? Lembra de rodear 7 vezes as coisas que eu falei? Para Josué, com o povo funcionou, deram 7 voltas, caíram as muralhas. Eu já falei para vocês que eu já vi pessoas que deram 7 voltas em torno de carro, ganharam carro, deram 7 voltas em torno de prédio, ganharam prédio. Já vi milagres assim. Comigo não funciona exatamente assim, eu dei um monte de volta num monte de coisa. Por quê? Porque não necessariamente o Senhor quer aplicar aquela profecia na minha vida, porque não é uma doutrina, é uma experiência. Mas às vezes Deus traz alguma coisa que é mais forte no coração. Quando você está lendo um texto, embora não seja para você, se você crer e abraçar, pode ser que Deus esteja aquecendo o teu coração para falar, foca nisso, semeia essa palavra, gera essa palavra, presta atenção e o Senhor pode trazer para você. Entendeu como é que funciona o negócio? Então, no começo da igreja, falamos de remir o tempo e de acelerar o tempo. Aí fui parar nessa palavra do profeta Amós. Amós 9:13. E eu já gostei dessa tradução, já vou ler na minha nova tradução aqui. Virão dias, diz Adonai, que o lavrador alcançará o colhedor, e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Eu vou repetir. Haverá dias,
virão dias, diz Adonai, em que o lavrador alcançará o colhedor, e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Sabe o que está falando aqui? É acelerar o tempo agrícola. É encurtar o tempo de quem colhe, de quem está lavrando a terra, de quem está pisando uva, de quem está semeando. Isso aqui é um ciclo de tempo do reino de Deus, em que mesmo havendo os ciclos necessários, eles podem ser acelerados. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque nós estamos vendo o tempo, que eu falei no começo, que o tempo parece que está ficando acelerado, não é isso? E se o tempo do mundo está ficando acelerado, o Senhor pode, se nós crermos, acelerar o nosso tempo, dentro das regras da palavra de Deus, de semear e de colher mais rápido, e de ter colheitas e frutificações enquanto estamos semeando, enquanto estamos fazendo, porque nós confiamos no Senhor, e nós depositamos a nossa esperança nele. Aí, glória a Deus que alguém entendeu. Você entendeu? Amém? Mas, para encerrar, Pedro, ele estava lá pescando a noite toda. E o que aconteceu naquela noite toda? Ele fez tudo o que ele sabia. Eu gostei do The Chosen, ele tinha uma dívida gigante para pagar. Foi uma boa sacada aquele lance da dívida que ele tinha, né? Ele fez tudo o que ele sabia, o que ele podia, o que ele conhecia. Chegou no fim do dia, virou a noite, a madrugada, nada. Aí Jesus chega lá. Pedro, joga um pouquinho mais para lá. Ah, Deus, eu sou pescador, eu vivo disso, a vida inteira. Quantos peixes já pescou na vida aí? Você é carpinteiro, é outra... Tá bom, diante da tua palavra, eu vou obedecer. Diante da tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. E ele lançou a rede dele de novo. E o que aconteceu? Ele teve uma pesca tão extraordinária, tão extraordinária. O filme é emocionante de ver. E aí começa a rasgar, precisa de ajuda. E aí quando ele olha para Jesus, ele cai de joelhos diante de Jesus, fala, Jesus, eu não tenho condição. Eu sou pecador. Eu não posso lidar com isso. Isso é grande demais para mim, eu não posso lidar com isso. E ele viu quem ele era, diante de quem Jesus é. O que eu quero dizer para você é, talvez teu ano foi complicado. Talvez você tenha coisas na sua vida que estão difíceis. Talvez você tenha uma colheita complicada para lidar com seus filhos, com seus pais, com amigos, com sócios, no ministério. E você já fez tudo o que você sabia fazer, e você já tentou de tudo. Aí eu venho e prego uma palavra de algumas coisas que você já ouviu algumas vezes, que você não aconteceu para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Faz de novo. Troca agora. Muda. Obedece à palavra. Creia na palavra. Porque eu creio que Deus vai fazer na vida de muitos de nós algo que nós vamos cair diante do Senhor. Falar, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu não imaginava, o Senhor trouxe. O Senhor mudou essa situação. O Senhor me perdoou. O Senhor me livrou dessa colheita. O Senhor me livrou dessa situação. Assista o The Chosen, é grátis. A cena do Pedro diante de Jesus é de realmente impactar, quebrantou meu coração. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Tem coisas que nós vamos viver como igreja. Então você está dentro, você faz parte, você vai colher junto, porque muitos de nós, ao longo desses 9 anos, estamos semeando. Outras coisas dizem respeito à sua vida. Esse tempo de fim de ano é o tempo de você fazer mudanças do que você semeia, do que você pratica, de como você vive. Ali ele fala de obras carnais, mas ele fala também de fazer o bem. Fazer o bem são sementes. E principalmente aos da família da fé. Nós estamos vendo o tempo em que vamos precisar uns dos outros como nunca. Vamos precisar ajudar uns aos outros como nunca. Ah, mas ninguém nunca me deu nada para mim. Ninguém nunca fez nada por mim. Porque você nunca fez nada por ninguém. Comece fazendo. Semeie a semente. Abençoe alguém. Faça o bem para alguém. Em especial da família da fé. Vê se a pessoa está precisando de oração. Eu estou precisando de oração. Então semeia você oração. Não fala que você está passando. Vai você orar por alguém. Abençoa você alguém, ajuda você alguém, dá carona para alguém, você. Comece a fazer o bem, são sementes poderosas e preciosas que mudam as coisas. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Você recebeu alguma coisa disso?
Prepare para a passagem de ano. Quer você esteja aqui, quer você esteja em outro lugar. Comece a trazer diante do Senhor projetos de oração. E peça para Deus como você vai semear as coisas que você entende que Deus está te dando. Mas lembra, não vai pegar pelas coisas da carne, não vai pegar pelas coisas de ter. Pensa no que é espiritual. Mas no que é espiritual tem carro? Também tem. Mas o que você vai fazer com o carro? O que você quer fazer com ele? O que você quer fazer com o novo trabalho? O que você quer fazer, pontinhos? O que você está sonhando com Deus? Aliás, a gente está em Alphaville, é inclusive um projeto de fé lá de trás que a gente nem imaginou. Um dia eu vou falar sobre isso. É sério o que você escreve e ora diante do Senhor. Não precisa fazer na meia-noite. Ih, passou da meia-noite, perdi, agora só... Não, não é assim. Se programe para isso. Pegue no finalzinho do ano. Tire um tempo de oração. Tire um tempo de buscar o Senhor. Semeie. Vem um novo tempo na sua vida se você trocar sementes em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Vamos semear algo extraordinário juntos? Vamos colher juntos em nome de Jesus? Tu és a